Juntos novamente para seguirmos com a leitura de Lírios de Esperança. Psicografia de Vanderlei de Oliveira pelo espírito de Hermance Dufour. Em João 11:25 nós lemos: Todo aqueles que crerem em mim, ainda que esteja morto, viverá. Capítulo 22, Subsolo 2. As histórias do segundo andar impressionaram o novo aprendiz. Algumas horas de visitação, seguida do instrutivo diálogo com H, incendiaram-lhe a curiosidade. A vida, no entanto, chamava-o a dilatar concepções sobre suas próprias experiências. Foi então convidado pelo Dr. Inácio a visitar o Subsolo 2. Ninguém pode vir aqui sem um preparo interior. Terei condições, Dr. Inácio? Hora de medir suas resistências. Mais a mais? Aqui se encontra boa parcela de sua última viagem carnal. Como? Ele ficou na dúvida. O ambiente demonstrava a natureza dos casos graves que albergava. Nos corredores, muitos quartos apresentavam-se como celas carcerárias. Não havia enfermaria coletiva. Luzes baixas e gritos pavorosos. Diversas salas cirúrgicas e alguns salões, com um enorme número de máquinas parecidas com incubadoras terrenas. Muitos pacientes monitorados por vasto contingente de aparelhos. Dr. Inácio e Marcondes vestiram roupagem antissépticas apropriadas. Toucas, máscaras, sapatos, camisões e calças de cor azul claro. Ao entrarem, externou um médico uberabense. Venha, Modesta nos espera. É aqui que ela trabalha? É aqui que ela mora, eu diria. Apesar de dirigir o pavilhão, passa a maioria de suas horas nesse turbilhão de dor. Ao avistarem Dona Modesta, em meio a alguns biombos no posto, cumprimentaram-na. Como vai, Dona Modesta? Com muita esperança, respondeu, expressando manifesto cansaço. E você, Marcondes? Aprendendo muito. Modesta, como foi a noite? Indagou o médico. Conseguimos alguns passos significativos. Resgatamos o pivô da história. Agora será menos penoso libertar Marina das garras dos justiceiros. Mudando o assunto, falou Dona Modesta. Fico feliz que tenha chegado ao subsolo, Marcondes. Modesta, será que... Dr. Inácio apontou um biombo, desejando abri-lo. Creio que será uma forma muito trágica de começar suas experiências. Mas venha, Marcondes, olhe. O dirigente olhou a criatura deitada na maca e chocou-se com o que viu. Estarrecido, porém apoiando-se na experiência dos dois servidores, disse: Desculpe, Dona Modesta, vou vomitar. E saiu para um canto completamente indisposto. Respire fundo, amigo. Pense em Jesus Cristo. Doutor Inácio, o que é aquilo? Estou me sentindo fraco e... Feche os olhos e pense em Jesus. Sinta o Cristo. Lembre-se de que seu momento de desenvolver defesas em nome do amor. Inácio, não será melhor que Marcondes tenha mais tempo? Não. A solução de Marcondes está aqui. Lembra-se? Ah, e colocou a mão na testa num jeito típico. Sim, recordei. Leve-o então à Câmara dos Ovoides. Está melhor? Perguntou Dona Modesta, amparando-lhe a testa. Dona Modesta, perdoe-me a fraqueza. Uma coisa é ler sobre isso, outra é vivê-la. Não há por que pedir perdão, amigo. Siga com Inácio. Ele vai levá-lo ao seu destino. Agradeço-lhe, Dona Modesta, e saiu ainda olhando assustado para o biombo. Caminhando pelos longos corredores, foi o psiquiatra de Uberaba quem puxou o assunto. Antes que me pergunte, já vou lhe explicar quem é aquela criatura. É humano, doutor? Completamente não, apenas em metamorfose temporária. A literatura espírita, você deve ter lido algo sobre os dragões. É um dragão? Exatamente. Mas aquela aparência... Aqui tem uma observação. Abstemo-nos dos detalhes por não constituir objetivo deste trabalho. Fica a imaginação de cada um. Continuando. Para que você tenha noção de onde pode chegar a mente, agora, procure se desligar. Vamos visitar um local muito delicado, que solicita-nos o clima da oração e do sentimento puro. Onde vamos? À Câmara dos Ovoides. O senhor captou meu desejo? Digamos que estou virando médium. Tenho muito desejo de visitar aquele... Aquele? O ovoide que foi retirado de mim pela cirurgia. Ele está lá. Na entrada,
uma enorme placa com os dizeres: todo aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 12:25. A pedido do médico, Marcondes ficou em uma antessala que funcionava como local de encontro. O ex-dirigente pesquisava os detalhes do local, quando folheava um pequeno livro de reflexões. Teve uma surpresa que mudaria sua vida na erraticidade. Marcondes, veja quem está aqui. Ainda assentado, foi levantando lentamente os olhos, com os olhares esgazeados, o coração disparou. Os olhos marejados dirigiram-se ao médico como se solicitasse uma autorização, e o doutor disse: não vai abraçá-la? Eulália, minha querida, abraçaram-se ternamente. Marcondes, que saudades, que saudades. Ela chorou copiosamente. Você está mais jovem e bela, e deslizava a mão pelos cabelos da companheira. Eu fui informado que estava no hospital, mas aprendi a esperar. Acompanho-lhe também os passos. Graças a Dona Modesta e este médico irreverente, mostrou-se bem íntima do médico, apontando e balançando o indicador por 2 vezes. Tenho sido aconselhada a aguardar este momento com paciência. Vou deixá-los a sós por um instante. Apresente sua tarefa a ele, Eulália. Regresso logo. E tenha um juízo. Pode deixar, doutor. Deixe Marcondes aos meus cuidados. Eulália solicitou carinhosamente silêncio. Não vamos falar de nós aqui. Teremos tempo e lugar para isso. Venha, quero lhe mostrar o que faço no hospital. E pegou o companheiro pela mão. Veja só. Marcondes não sabia se olhava para ela ou o que ela mostrava. São ovoides. Eu vi no filme de minha cirurgia. O interesse do aprendiz se dividia entre aquelas almas penalizadas pela máxima loucura e o olhar de Eulália. Ficavam em pequenas incubadoras do tamanho de uma caixa de sapatos, similares àquelas usadas na sua cirurgia. Em algumas maiores, outras minúsculas. Ao todo, passavam de 3.000 histórias. Ninguém poderia supor que aquela antessala viria desembocar em um salão que ocupava quase metade do corredor do subsolo 2. Médicos e auxiliares movimentavam-se em intenso trabalho. Nos casos em que as incubadoras eram abertas para análise, ouviam-se alguns silvos, zunidos estranhos, incomparáveis, emitidos por aquelas criaturas. Marcondes, muito atento a tudo, via uma emoção inédita, dividido entre a dor de ver aqueles quadros e a alegria de reencontrar Eulália. De repente, algo muito forte, como se uma energia de atração, fez Marcondes largar a mão de Eulália, virar-se para o lado contrário onde andavam e afirmar: lá estão eles, apontando para algumas incubadoras perto da parede. Quem? Nossos filhos. Eulália não suportou a emoção e deixava as lágrimas rolarem, espontâneas, sem dizer palavra, por alguns instantes. Como você sabe? Não sei explicar. São eles? Sim, são eles. 8 ovoides que carreguei no ventre, meus filhos amados. Por isso você está aqui. Pretendo recebê-los novamente na carne. Antes, porém, trabalho pela recomposição de suas formas. Veja, olha este aqui. Seu último nome foi Meirei Pirré. Olhe só como começa a formar uma perninha deste lado. Meu Jesus, quanto tempo leva isso? Nestas quase 2 décadas de serviço, é a primeira forma mais parecida com um membro humano entre todos. Qual deles é? Você sabe. Este estava com você, apontou para o mentor de todos. Está diferente na filmagem. Com o tempo, eles perdem a cor arroxeada e a matéria viscosa que os envolvia. Isso é bom? É ótimo. Posso? Claro, toque-o assim. Pegando a mão de Marcondes, Eulália juntou o indicador e o dedo médio, localizando o que seria a cabeça, orientando para passar muito de leve e com carinho os 2 dedos. Depois de alguns toques de ternura, o ovoide parecia ter acordado. Vibrava como o coração humano. Inchava e desinchava. Um zumbido forte foi ouvido e Marcondes assustou-se. Imediatamente verificou uma intensa dor na região genital, sendo levado rapidamente de volta à antessala. Sente-se melhor? Perguntou Eulália. O que aconteceu? Frequência vibratória. Ele sabe quem sou? Não, mas sente. Jesus, o que se lê nos livros nem se compara à realidade. São frios e úmidos e repugnantes.
Não tenha receio de se expressar, interveio Eulália. É verdade, confirmou Marcondes. Somente sob a luz do amor pode-se amar essas criaturas. Apesar disso, sinto-me atraído para eles. São nossos compromissos. Concordo, ainda que não saiba o que posso fazer por eles. Está passando a dor? Está diminuindo. Vai passar. Você está aqui esse tempo todo desde o desencarne? A Câmara tornou-se meu lar, Marcondes. Logo depois de socorrida, após a morte, passei por cirurgias complexas até extirpar o último ovoide. Chegaram a diagnosticar que somente regressando à carne poderia ser feita a desvinculação de 2 deles. Entretanto, graças a hábeis servidores do Cristo, do mais alto, fui encaminhada à colônia específica de ovoides, onde recebi tratamento adequado. Sinto-me refeito. Vamos chamar o doutor Inácio e... Não, agora não, interrompeu o cavalheiro, segurando-a pelo braço, olhando-a com firmeza. Marcondes, sei de seus sentimentos. Eu também estou com um caldeirão de saudade e alegria, mas devido aos nossos impulsos nem sempre dignos, pediria que todos nossos encanto afetivo fosse vivido na companhia de nossos tutores, em favor de nós mesmos. Compreende? Sim, Eulália, desculpe. Não há nada para ser desculpado, meu amor. E apertou as mãos do companheiro com um incontido carinho, beijando-lhe a face com respeito. É que estou como um menino ao revê-la. Eu também. Porém, desta vez, nosso encontro obedece à incomparável ocasião de recomeço e aprendizado. Compete-nos agir como filhos sob a guarda de nossos orientadores no que tange ao futuro. Se nos permitiram um reencontro depois da fuga dos deveres, é para que possamos recompor o passado e constituir nossa felicidade eterna. Esteja certa de que é meu desejo, Eulália. Custe-me quanto me custar. Dou-me por satisfeito em abraçar-te sem culpa, mesmo amando-a tanto. Ainda não havia experimentado tão sublime emoção. Ocorre o mesmo comigo. Quero pedir-lhe perdão, Eulália. Perdão? Pelo quê? Por envolvê-la em provas desnecessárias. Prova voluntária seria o termo adequado. Não é desnecessário, Marcondes. Já posterguei em demasia o compromisso que me aguarda a cooperação junto destas almas. Não tenho mais tempo e preciso de seu apoio. Chamemos o Dr. Inácio, que de sua boca venha o melhor para nós, externou Marcondes com sinceridade. O par afetivo mostrava-se disposto a conter seus impulsos amorosos, destinando suas emoções de afinidade para o serviço do amor universal. Consultaram o médico amigo, que em resposta lhes disse: um momento novo se avizinha para vocês dois. Eulália prepare seu retorno, e você, Marcondes, ingresse em vivências indispensáveis ao seu ajustamento. Além disso, temos uma notícia boa para ambos, e fez um suspense. Fale logo, doutor. Quer nos matar do coração? Mortos não morrem, minha filha, caçoou. Já vivemos um momento tão belo em nosso reencontro, que boa notícia poderá ter. Selena está de regresso hoje à tarde, depois do longo curso com Odilon Fernandes. Selena? Minha mãezinha de outrora. Não vejo um instante de abraçá-la. É muito para meu coração em um só dia. Faremos, portanto, uma reunião com Modesta dentro de alguns dias, a fim de traçarmos metas de trabalho e crescimento. Enquanto isso, ambos acompanharão Modesta e a mim nos atendimentos no segundo andar. Existem vários casos que constituirão preciosas lições às suas novas experiências. Vamos ao trabalho. O encontro entre Selena, Marcondes e Eulália foi coroado de ventura. Os laços se reataram em bases de esperança com os compromissos futuros para o bem de todos. Nossa, meus amigos, que coisa, hein? Quanta informação neste capítulo. São muitas opções que nos foram mostradas de pesquisas em outros livros, não é? Estão todos convidados a essas pesquisas. Vamos às observações. Com leituras, vamos percebendo que o Hospital Esperança é muito mais que um posto de socorro aos que desencarnam. Abrigam casos de sérios adormecimentos do espírito. Marcondes vestiram a roupagem antissética apropriada. Adoecimentos esses que podem mesmo contaminar aos que os atendem. Não é interessante? É como eu disse agora há pouco. Há muito a pesquisar sobre essas situações, não é? Aqui esse livro deu-nos apenas
uma noção. Cabe a cada um de nós seguir a pesquisa, como nos orientou Kardec, que pesquisemos como ele pesquisou. Segunda observação. Podemos ter uma ideia do tempo de recuperação de um espírito que se ovoidizou. Quase 2 décadas de serviços é a primeira forma mais parecida com membros humanos de todos. Quer dizer, esse ovoide, que serviu de exemplo, levou quase 20 anos para apresentar uma perninha, um membro. Então, esse processo é muito sério e todos nós estamos sujeitos a essa situação. Não podemos pensar que estamos livres disso. Se começarmos com pensamentos fixos num só ponto, se começarmos a nos introjetarmos em um problema, cercados de rancor, nós corremos esse risco, não é? Disse na época, foram décadas no processo de ovoidização, resultado dos pensamentos fixos, entre outros sentimentos, e outras tantas para voltar a ter a forma humana. Vemos quanto tempo desperdiçado que poderia ter sido usado no crescimento para a fraternidade. Então, meus amigos, se nós percebermos alguém que está num estado mental de introspecção, entrando para dentro de si mesmo, com sentimentos menos dignos, essas pessoas precisam de socorro. Então, além de nós zelarmos pelo nosso próprio estado mental, precisamos ajudar aqueles à nossa volta que estão nesse processo. Deixo aqui meu e-mail, espero ansiosa pelas opiniões de vocês sobre esse tema e muitos outros. Pode ser pessoalmente, como pode ser também na área de comentários do YouTube, inclusive preferencialmente, para que outras pessoas possam ler esses comentários de vocês e também falarem sobre os assuntos. Estudando juntos, crescemos mais rápido. Um grande abraço, até o próximo capítulo.